Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos repercutir aqui mais um vídeo que eu separei para vocês do canal ESPN. Vou deixando os créditos totais ao canal ESPN que a gente vai buscar, pessoal, as melhores notícias e informações para você ficar sempre atualizado aí. Pessoal, dono da Crefisa aí está de acordo a pagar cerca de 1 bilhão. Pessoal, é muito dinheiro aí para ser dono da SAF, para ser dono do Vasco. Acompanhe esse vídeo aí até o final que está topíssimo. Cara, acompanha. Já vi aqui o vídeo aqui, mas se eu contar aqui, vocês não acompanham o vídeo. Então acompanha o vídeo até o final que está topíssimo. Mas antes, se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. Agora bora pro vídeo, pessoal. Gestão de controle sobre a SAF do Vasco da Gama. A notícia do dia era de que o presidente da Crefisa estaria nos Estados Unidos para negociar a compra da 777, da SAF, né, do Vasco da Gama. E aí a reportagem da ESPN, o Luciano Borges e o Francisco De Laurentiis falaram com o José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, falando sobre o tema. Eu já vou apresentar, mas antes eu vou trazer o Pedrinho, ídolo do Vasco, presidente agora do Vasco, e falou no Vasco da Gama, falou no clube ontem sobre a situação atual. Vamos primeiro ouvir o Pedrinho, eu trago a notícia do espn.com.br e a gente começa a debater aqui. Vamos ouvir o Pedrinho. Agora, a gente vai esperar o que vai acontecer da liminar. Eu vou estar sempre da mesma forma do primeiro dia que eu assumi, disposto a colaborar e contribuir da forma que o Vasco precisar em todas as áreas, esportiva, jurídica, em todas as áreas. Mas já existe plano B, caso... Plano B? Eu vou respeitar o sócio. Caso haja uma ruptura, a gente tem. Plano B, caso haja, a gente tem. Vamos lá. O José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, negou à ESPN que esteja envolvida em conversas de uma possível compra da SAF do Vasco, após o litígio entre o associativo do clube e a empresa norte-americana 777 Partners. Ele disse o seguinte... Cuidado que você vai ler aí, hein? Ele estava bravo. É isso, eu vou chegar lá. Peraí. Isso? Ele estava bravo. Eu não tenho nenhuma com isso. Não estou fazendo negócio com o Vasco. Eu tenho apartamento há 10 anos em Nova York. E não me enche o saco. Ele viajou com a Leila. Eles são casados, né? Exato. Eles estão lá em Nova York. Exato. Supaqui, e aí? Virou um bololô, hein? Virou e existem vários olhares, né? Existe a desconfiança do Vasco, associação do Vasco Clube, com, não sei se é a idoneidade, mas acho que a estabilidade, né, da 777, que é uma empresa... acho que de todas as SAFs que a gente lidou aqui, tem lidado nesse presente do futebol brasileiro, é a de, em termos da empresa, acho que é a mais nebulosa, né, pra gente. A gente enxerga o Textor aqui, os demais investimentos, o Grupo City, enfim, o Ronaldo, o Pedrinho, tá tudo muito, muito próximo aqui. A 777 é a mais nebulosa. E quando a gente olha as notícias ao redor do mundo envolvendo... Dá um susto. Sim. Dá um susto, né? A própria Premier League não autorizou ainda que a 777 compre o Everton, né? Eles querem comprar o Everton, o rival local do Liverpool. Na Bélgica tem problema. Na Bélgica, na Itália, acho que nos Estados Unidos, enfim. Nos Estados Unidos também tem uma ação. Também tem. Então, isso gera uma preocupação e é perfeitamente natural que o Pedrinho, como presidente do Vasco, porque não foi ele que vendeu o clube para a 777, foi a gestão anterior, ele assumiu recentemente, vendeu o futebol do clube. É natural que eles tenham um pé atrás com, opa, que empresa é essa que está com a gente e vamos tentar salvar o Vasco. Mas daí a validade jurídica dessa liminar talvez seja uma outra conversa, porque o que a 777 alega é que não foi descumprido nenhum item do contrato, especialmente do ponto de vista financeiro, né? Eles têm o próximo aporte a fazer, acho que é em setembro, e o Vasco talvez esteja com medo desse aporte não acontecer. Sim. Mas a gente não está em setembro. Por né? isso que eles estão dizendo que, caso venda, quem comprar teria a obrigação de fazer os 2 próximos aportes. Sem dúvida.
E aí a coisa sai de 700 para 1 bilhão. 1 bilhão. 600 para 1 bilhão. E assim, o próprio Pedrinho deu a entender na entrevista de que eles já percebem que existem um movimento da 777 para tentar vender E aí, poxa, olhando comercialmente falando, uma empresa de fora que quer comprar da 777 na SAF do Vasco, vê essa instabilidade jurídica, ela vai entrar ou não vai entrar? Talvez afaste investidores. Mas aí tem a figura do José Roberto Lamacchia, que seria um dos interessados. Há quem diga, há quem acredite, eu não sei até que ponto isso faz sentido, que todo esse movimento tem como principal desemboque tornar a empresa do José Roberto Lamacchia a única compradora, o único de fato interessado, afastando interesses de outras empresas devido à instabilidade jurídica e colocando a empresa do marido da Leila Pereira como o mais forte candidato a comprar a SAF da 777 e, junto com o Pedrinho, tocarem o Vasco de uma maneira que aparentemente seria mais estável. São vários caminhos, mas o que dá para dizer é que isso tudo é muito ruim para o Vasco. O Vasco continua patinando, já era para o Vasco estar num outro estágio como projeto esportivo, desde que foi profissionalizado, vendido o futebol para a 777. Com muita responsabilidade desse grupo norte-americano, que todo mundo tem dúvida, e tem que ter dúvida mesmo, e talvez por algum tipo de precipitação dessa liminar impetrada para tirar os poderes da empresa americana nesse momento. Lembrando que eles querem vender pelo dobro do que já aportaram lá. Eles ainda teriam obrigação, Pascoal, de aportar, acho que até 700 milhões. Eles colocaram 31% do valor programado. Já botaram 310 milhões, estão querendo 600. Querendo o dobro, fora o que ainda falta. A obrigação de 2 aportes. Tem mais 2 aportes ainda para colocar. Um agora em setembro. A 1 bilhão. A alegação deles, e aí cada um vende o peixe, né? Isso. Olha, nós pegamos em 2022, na Série B, sim. Agora o Vasco já está na Série A, a entrada de dinheiro é outra, bilheteria... Blá, blá, blá. Jogadores, você pode falar que não é um super elenco, mas é melhor do que 2022. E outra, ele vai vender... Poderia dizer, ó, não deu certo aqui e tal, me dá 10% só do que eu já pus, está tudo bem. Não, eles querem 100% de lucro. Né? Olha lá, aí é a matéria, famoso... Pi, nenhuma com isso, não enche o meu saco. Esse papo não é de hoje, né? Faz desde a eleição do Pedrinho, isso. Que se fala da aproximação dele com... Não, o Lamacchia sentou do lado do Pedrinho e disse que se o Pedrinho fosse eleito, ele estaria ao lado do Pedrinho em todos os momentos. Verdade. Se vocês puderem recuperar isso aí... Não disse que ia comprar. Não disse que ia comprar, disse que ia estar ao lado. Poderia não tem nada uma garantia de compra. A gente pensou inicialmente num patrocínio, né? Isso. Pô, a Crefisa patrocinando Palmeiras e lá... Porque tudo indica que ele é o vascaíno, não é à toa, ou muito amigo do Pedrinho. Não é que a gente sabe que ele tem uma proximidade com o Pedrinho, que eles são amigos. Mas aí ele é palmeirense, né? Ele o Zé Roberto é palmeirense. Né? E saber essa situação toda, esse caso da 777 é um caso que eu não consigo. Eu ainda não consegui se vocês tiverem uma definição, vocês poderiam me ajudar, porque eu ainda não tenho. Porque a 777 passa por problemas ao redor do mundo. Passa por problemas onde ela tem a sede, que é nos Estados Unidos. Alguns dos seus principais executivos estão pedindo para sair. Sim. Então, eu acho que a ação do Pedrinho ela é plenamente justificável. O Pedrinho está preservando o Vasco da Gama. Porque se ficar nessa onda nebulosa, o Vasco da Gama ficará sem o aporte financeiro, sem ter o comprador, ninguém sabe o que vai acontecer, porque a ação nos Estados Unidos ela é muito mais poderosa, a ação na Bélgica é muito mais poderosa, a ação na Inglaterra é muito mais poderosa do que a gente vê por aqui, das ações tupiniquins. Então, para mim, o Pedrinho age de maneira correta. Ele está tentando salvaguardar o Vasco da Gama. Ele vai dizer assim, mas a definição de venda do Vasco, ela partiu dos sócios. Claro, foi uma reunião, né? Lá no clube, lá na Lagoa, que tem o clube de remo do Vasco, lá que foi feita a reunião. Me lembro perfeitamente desse dia. E aí, essa situação me parece muito nebulosa. É muito difícil de compreender tudo isso. A intenção do Pedrinho, eu concordo que ela é... talvez tenham vendido o Vasco por uma empresa que não dá para confiar. Né? Então, eu entendo. Eu só tenho alguma dúvida quanto à legalidade jurídica desse movimento.
Se é uma empresa que até agora é só uma pagou, liminar. É só uma pagou liminar, tudo Zupac. que tá no contrato, né? O principal ainda vai ser Esse é o julgado principal pela justiça. Sim. Porque os documentos serão enviados de parte a parte e a justiça vai determinar se está correto ou se não. Se se o Vasco da Gama está sendo abandonado pela empresa ou se o Vasco da Gama tem razão de reassumir o Vasco da Gama. E numa semana em que o Pedrinho apresentou a ampliação de São Januário, a renovação de São Januário. Bom, aí já entra um pouco mais de sentimentalismo, né? Porque o São Januário, ele não é um estádio como os outros. O São Januário foi construído pelos comerciários, não os donos, quem trabalhava no comércio. Quem trabalhava no comércio do Rio de Janeiro foi quem construiu o São Januário. Esse estilo de São Januário, onde muitos presidentes da República fizeram seus discursos porque era a maior plateia que eles podiam ter no Rio de Janeiro, não tinha o Maracanã. Então, gente, São Januário tem é muito emblemático, São Januário. É muito histórico, São Januário. Cada pedra colocada para a construção desse estádio tem uma história, tem um passado. E eu continuo achando que a ação do Pedrinho ela é para preservar o Vasco da Gama. E acho que o Vasco da Gama, quando trata dessa ampliação, o Pedrinho até chorou nessa apresentação. O Pedrinho é apaixonado pelo Vasco. Chorou nessa apresentação do novo estádio do Vasco da Gama. Eu tenho um certo sentimentalismo por essa forma do estádio, mas sei que precisa mudar. Sim. Mas sei que precisa mudar. Assim como o Morumbi. Ontem o presidente do São Paulo sendo entrevistado pelo Lugano e pelo Plihal, né, na pergunta do estádio e tal, com o nosso Edu também, Edu Afonso, brilhante Edu Afonso, espetacular Edu Afonso. Então, o presidente do São Paulo falou, nós precisamos alongar a arquibancada, trazer a arquibancada perto dos jogadores, perto dessa situação. Então, Jesus, eu acho que dá para a gente pensar nisso aí, de ter essa ampliação, que o Vasco da Gama se torne o Vasco da Gama, é só isso que eu desejo. Vamos fazer o seguinte, Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês aí mais uma notícia. A 777 Partners aí estabelece preço para vender sua parte da SAF do Vasco. Pessoal, como todo mundo sabe aí, cada vez mais afundada em problemas, a 777 Partners aí já tem o preço definido aí para vender sua parte na sociedade do Vasco da Gama SAF. Pessoal, segundo o portal GE, a empresa deseja vender 600 milhões de reais por suas ações. Além disso, a empresa que fosse comprar sua parte deveria arcar aí com os aportes vindouros. Em setembro, 270 milhões e em 2025, 120 milhões de reais. Valores esses em correção monetária, diga-se desta forma, o valor da operação chegaria a 1 bilhão de reais. Uau! É muita grana, pessoal, é muita grana. E quem tem dinheiro compra, pessoal. E a empresa aí entende que valorizou o Vasco desde que comprou 70% das ações da SAF em 2022, quando o time ainda estava na Série B pelo segundo ano seguido. E o interesse de outras empresas surgiu aí no fim de 2023, segundo o próprio VIP jurídico do Vasco, Felipe Carregal. Inicialmente aí, a 777 não estava disposta a ouvir as propostas. Com um intenso fluxo de notícias negativas acerca da imprensa, a ideia mudou. Porém, os donos aí já estão dispostos a vender a sua parte. Uma empresa que vem sendo especulada seria a Crefisa, que tem como presidente Leila Pereira, também presidente do Palmeiras. O presidente do Vasco, Pedrinho, porém, descartou a negociação em coletiva na última quinta. Com relação à Crefisa, pessoal, é uma empresa séria, 60 anos no mercado, não preciso nem falar. A Leila tem que estar totalmente descartada dessa relação. Isso aí é uma maldade que fazem com ela. A minha relação é com José Roberto Lamachia. Não tem conflito nenhum. Não estou falando o que vai acontecer, mas não tem conflito nenhum. O Lamachia aí é meu amigo, tem muito interesse de ajudar o Vasco. E a Crefisa é uma empresa séria no mercado. Pronto, disse o mandatário.
Pedrinho disse na sua entrevista coletiva ali nos canais ESPN e no GE. Pessoal, essa é a notícia que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Vou pedindo para você que se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, dê aquela moralzinha naquele like. E se possível, deixe o seu comentário também. O que vocês acharam aí? Vasco da Gama, será que cresce em 2023? Pessoal. Então, fiquem com Deus e até... até a próxima notícia.